E vamos falar então do Encanto, que foi a animação escolhida para essa semana. De modo geral, o Encanto ele fala sobre uma família que existe uma magia, né, na terra, na casa onde eles residem, que essa magia ela dá dom para as crianças. E essa que está aparecendo na imagem agora é a abuela Alma, que é a matriarca da casa, e ela que, essa vela, por exemplo, que representa para eles a magia, ela conduz as crianças para poder se descobrir o dom. Então é feito um ritual no qual essa vela apresenta para aquela criança qual é o dom. E no caso, essa menina que está com ela é a peça-chave, a Mirabel, né, que é a peça-chave de toda a história. Nesse momento aqui, é o momento no qual a avó, que essa senhora é a avó da Mirabel, está falando com ela sobre a responsabilidade, sobre o dom que ela vai descobrir a partir daquele momento que a vela vai apresentar. Então seria tipo no dia seguinte. O que é um ponto importante aqui nesse caso? É porque é depositado numa pessoa, naquele momento, eu estou falando agora de liderança, tendo essa senhora, a abuela Alma, como uma referência de liderança para todos naquela aldeia, vamos dizer assim. Então, quando já coloca uma criança, uma incumbência dela ter uma obrigação, ou que ela vai receber um dom e que esse dom vai ser muito importante para a comunidade, isso é uma geração de expectativa. Trazendo isso para a questão da liderança, é muito importante geração de expectativa e a alimentação dessa expectativa com feedback, follow-up, acompanhamento com o liderado, né? Nesse caso aqui não vai acontecer porque não é a proposta da animação, por isso que eu estou só fazendo essa pontuação. Então, nesse momento, ela está descobrindo que amanhã ela vai descobrir um dom e etc. Então, um ponto muito importante que é legal trazer aqui é porque ela, enquanto criança, vai descobrir o dom dela. Quem assistiu o filme, quem não assistiu, vai assistir. E ou então vai ter spoiler mesmo, porque o objetivo aqui é esse. Ela não vai ter um dom perceptível. Porque todo mundo tem um dom de uma força. Você vai ver a Luísa, que é uma irmã dela, que é muito forte, outro tem um dom de visão. E no caso dela, quando ela encosta, ela faz esse processo de transição, que é realmente quando inicia a história do filme, né, já volta com ela adulta, ela não tem o dom. Então ela cresceu frustrada, entendendo que ela não tem o dom. E aí a gente vai falar do papel da senhora agora enquanto liderança, que é ela conduzir essa pessoa ao longo do processo para ajudar ela também a descobrir o dom. Porque neste caso, aí é óbvio que não funciona assim na vida real, aqui o dom está muito atrelado ao que alguém que o personagem vai receber em função daquela ação com aquela magia, né? E aí como não existiu a magia, mas não existiu um dom claro para ela, e ao longo do filme a gente começa a perceber qual que é realmente o dom dela, e no final tem essa certeza, inclusive ela, é muito importante entender que a liderança, nesse momento, é um ponto falho, enquanto líder, vamos dizer assim, da senhora, é que ela meio que, assim, tudo bem, você não teve o seu dom revelado, tá tudo bem, porque você não tinha que ter um dom. Então meio que deixa de lado esse ponto, não conduz ela no processo de se autodescobrir. E aí ela tem que fazer isso sozinha. Isso acontece muito em empresas e na vida nossa, quando a gente não é muito claro, sei tocar violão muito bem, sei comunicar muito bem, e no caso dela aqui, como ela não sabia, ela teve que ir buscar. Então isso é um ponto importante, e eu falo muito isso, né? A autoliderança. Você é dono da sua carreira. Nunca espere a empresa te dar uma oportunidade. Mas fulano me dá oportunidade. Você é responsável por buscar, correr atrás, se capacitar, entender, autoconhecimento, entender o que você é bom, para a partir daí você liderar. E quando eu falo liderar, a sua carreira não é necessariamente liderar equipes de pessoas. É ser dono mesmo. Eu entendi que eu posso ter um negócio, eu entendi que eu posso ser um bom gerente, eu entendi que eu posso ser um bom operário. Tudo bem, o importante é que você saiba no que você é bom. Bom, eu dando seguimento nessa cena, a Mirabel está com o Antônio. E o Antônio, ele já está em vias de descobrir qual que é o dom dele, e ele está com receio, está com medo do que virá. A gente já falou, né? Existe o medo do fracasso e também existe o medo do sucesso, do que é bom. Então, neste caso, ele está se orientando aí com a Mirabel, que é quem ele tem a confiança, e aí vou voltar lá naquela questão, ela já está descobrindo qual que é o dom dela, né? As pessoas já recorrem a ela. Então, ele já recorreu, a partir daqui na sequência da cena,
ele vai ser exposto à magia para poder descobrir qual que é o dom dele, então há todo um ritual, etc. E no momento importante, quando ele está para descobrir o dom, que é quando ele é chamado para poder ir lá e tocar aquela maçaneta, que é o processo de ritual, né? Ele é chamado para poder falar. Veja que ele está. O interessante é o seguinte: quando ele é chamado para falar, a Mirabel está escondida, porque ela não quer aparecer, então ela está ali entendendo que ela é diferente de todo mundo, né? E aí, na hora que ele é chamado, ele procura. Veja os olhinhos dele, procurando, né? O que está acontecendo ali? Certamente procurando ela, porque é o ponto de referência para ela, até que ele é chamado pela alma para poder seguir o processo e descobrir qual que é o dom. E quando ele vê, né, é muito bacana que ele chama ela para poder ir com ele, que é um momento bem legal também. Isso está muito atrelado ao dom dela, que não é um dom aparente, mas veja o dom dela de cuidar, de conduzir. Este certamente é o dom dela. E quando ela vai subir, ele vai subindo, ela se referencia, ela lembra do momento em que ela estava naquele processo de transição também, que é aqueles passos, né, subindo a escada até a maçaneta da porta. Ela relembra, está tão assustada, né, quanto o Antônio nesse momento, e ela vai conduzindo ele ali, até que então ele vai subindo a escada junto com ela, e aí ele toca na vela e vai lá descobrir qual que é o dom dele. Essa é a expectativa de todo mundo, né? Quem será? Qual vai ser o dom dessa criança que vai agora compor com a gente aqui, vai ajudar na nossa comunidade? E aí, esse é um processo que descobre rapidamente, já chega uma oportunidade, o dom dele é conversar com os animais e entender os animais. Dando sequência então ao filme, tem o personagem Bruno, que ele vive escondido porque ele tem o dom da visão, e aí obviamente é um dom que todo mundo reconheceu, entende que ele tem aquele dom, só que ele é excluído da família neste caso aqui, porque a visão dele foi uma visão de desgraça para aquela casa. Então o que eu quero fazer um vínculo aqui, que a abuela, né, que é a avó, ela concordou e também permitiu que essa exclusão dele fosse feita pelo fato dela não concordar com a visão dele. Então, assim, o que eu quero dizer? Você pode concordar com um dom ou com o conhecimento de um colaborador, falando agora de negócios, e eventualmente não dá para ele a devida validade do que ele traz. Então, a grosso modo, eu apresento, por exemplo, um relatório técnico, eu sou engenheiro de uma empresa, eu apresento um relatório técnico e a empresa desconsidera esse relatório técnico. Haja visto o que aconteceu em Brumadinho pela Vale. Houve relatórios que não foram levados em consideração, ou seja, existia ali um fundamento para aquele documento que não existia. No caso aqui é a mesma coisa, porque ele teve a visão do que aconteceria na casa e que estava atrelado a Mirabel, e só que quando ele levou isso para todo mundo, as pessoas não gostaram do que ia acontecer, do que ele viu, e entendeu que ele estava trazendo coisas ruins, então o excluíram, houve um processo de exclusão, ele fugiu, foi viver escondido até dentro da casa, mas num lugar que ninguém sabia, as pessoas não sabiam onde ele estava. Chegando então na parte final, onde a Mirabel já entende, ela já entendeu qual que é o dom dela, e aí ela vai agora só tomar essa certificação, e aí a própria Abuela entende aquilo também, e reconhece que ela tem o dom, e ela vai agora tipo coroar, vamos dizer assim, né? E aí no processo final do filme ela volta para aquela mesma cena enquanto ela era criança, que é pegar na maçaneta lá, e aí o dom dela é revelado, na hora quando ela realmente faz ali o processo de encostar na maçaneta, toda a casa se regenera. Então, tecnicamente, o dom dela é o dom do cuidado. As pessoas todas ao longo do filme, elas recorriam a ela por ser uma pessoa que entendia do processo, vamos dizer assim, e no final das contas ela era tecnicamente a chave que unia todo aquele processo. Então todos os dons, eles dependiam do reconhecimento do dom dela. Tanto que, vocês vão ver no filme aí, que os dons das pessoas começam a falhar pelo fato dela ainda não ter se reconhecido. Um ponto importante aqui é entender que, trazendo a Abuela como se fosse uma líder enquanto dona de empresa, enquanto líder de equipe, enfim, entender todas as peças que você tem à sua disposição, saber exatamente qual que é o dom dessas peças e
Quem não tem o dom, é o papel do líder conduzir essa pessoa na melhor forma, através de conhecimento, através de orientação. Por isso que ser líder não é simplesmente você mandar e desmandar, muito pelo contrário, o papel ele é de uma responsabilidade muito grande, porque você tem que desenvolver a carreira de uma pessoa, e o desenvolvimento errado ele pode frustrar a pessoa depois de 20, 30 anos, né? Então, o que aconteceu nessa família foi muito bacana, esse filme é muito legal, essa animação, ela é de 2021, então fica o convite para assistir e quero que vocês comentem aí qual foi o insight de vocês a respeito disso, porque a gente vai trocar, vai ser um prazer conversar com todo mundo. Um abraço e até semana que vem.